Olá, começa agora mais uma edição do Jornal Panorama. Aqui você fica informado sobre o que acontece no Parlamento Capixaba. Nesta edição você vai ver em destaque: presidente da CESAM responde questionamentos sobre serviços prestados. Pescadores e prefeito de cidades atingidas por lama de minério são ouvidos no último dia da Semana Legislativa de Proteção ao Rio Doce. Assédio moral pode ser criminalizado. Na primeira reunião da Frente Parlamentar de Fiscalização das Obras de Coleta e Tratamento de Esgoto da Grande Vitória, o presidente da CESAM foi ouvido. O presidente da CESAM, a Companhia Espírito Santense de Saneamento, Carlos Aurélio Linhares, respondeu a vários questionamentos na Assembleia Legislativa sobre a necessidade de melhorias nos serviços prestados pela empresa. Ele participou da reunião da Frente Parlamentar de Fiscalização das Obras de Coleta e Tratamento de Esgoto da Grande Vitória. O deputado Alexandre Chambinho cobrou construção de mais estações de tratamento na Serra e pediu fiscalização rigorosa da CESAM em contrato da empresa Serra Ambiental. O morador hoje que paga a taxa de tratamento de esgoto para a CESAM, que vai para a Serra Ambiental, e não tem tratamento de esgoto. Não. A questão, olha só, é o que eu coloquei para o senhor. A tarifa que é definida pela agência reguladora, ela contempla o quê? No caso da disponibilidade de rede. Se a rede estiver disponível e a pessoa não interligar, ele paga um valor. Interligando, ele vai para a tarifa de esgoto cheia. O coordenador de saneamento de Cariacica, Henderson Barros, reclamou de deficiências em estações do município, que estariam prejudicando o correto tratamento do esgoto. O presidente da CESAM respondeu: são algumas estações que são obsoletas, né? Hoje elas têm um funcionamento aquém do esperado, né? E essas obras, nessas estações nós faremos obras, foi assinado agora nos últimos 15 dias um contrato de obras de saneamento que vão ser executadas no município de Cariacica e a parte de Viana Bairros, que divisa com Cariacica. Nós estaremos executando nos próximos 2 anos diversas obras de saneamento naquela região, muitas redes elevatórias, reforma de estações, novas estações, tudo naquela região. Então essas estações que estão obsoletas, ou elas serão reestruturadas, ou elas serão desativadas com novas estações que serão estabelecidas lá naquela região. Carlos Aurélio afirmou que a CESAM vai universalizar o fornecimento de água e tratamento de esgoto na Grande Vitória e na região do Caparaó, mediante convênio com o Banco Mundial e outras instituições financeiras. Nós vamos cuidar de tratamento de esgoto nos municípios que são geradores de água, que são os municípios da região de montanha, né, das nossas montanhas capixabas, e o Caparaó. Essa região toda que é geradora de água, né, que é a nossa caixa d'água em tese, nós vamos fazer um trabalho de coleta e tratamento de esgoto em todos esses municípios. Então tem um conjunto de municípios que nessa região, o propósito nosso é tratar todo o esgoto dessa região e tratar também o esgoto dos municípios de Vila Velha, Cariacica e Viana. Essa foi a primeira reunião da frente, que tem como presidente o deputado Fabrício Gandini. Na Semana Mundial da Água, né, começa um trabalho importante que é tirar o esgoto das nossas águas, né? Tem várias ações que nós precisamos fazer. A primeira é fazer com que as pessoas se liguem à rede, né? Hoje a gente pode reduzir amanhã mais de 11 milhões de litros de esgoto se quem está disponível já ligar. Então essa é uma etapa importante do trabalho. Outra é visitar e acompanhar as obras que estão acontecendo com o planejamento que a CESAM apresentou hoje. Então a gente vai fazer isso a partir de agora e esse vai ser o objetivo principal da frente, que é reduzir essa poluição na Grande Vitória. Semana Legislativa de Proteção ao Rio Doce chega ao fim, ouvindo atingidos pela lama de minério da Samarco. A visão dos atingidos pelo rompimento da barragem de rejeitos de minério de ferro da Samarco foi o tema central dos debates que encerraram mais uma edição da Semana Legislativa de Proteção ao Meio Ambiente.
A barragem, que ficava em Mariana, Minas Gerais, se rompeu em novembro de 2015, provocando uma avalanche de lama que causou mortes e danos ambientais em território mineiro. Como o Rio Doce foi atingido, municípios capixabas banhados pelo rio, como Baixo Guandu, também foram prejudicados. Causou danos ambientais, sociais, econômicos, né? Então toda uma cadeia aí de comércio relacionado à pesca e ao comércio de peixe, mas não só isso, né? Porque atingiu sitiantes, proprietários rurais. A gente está lá na região por causa do Rio Doce, né? Então sem o rio não tem razão de existir a cidade. A gente está sofrendo muito de 2015 até aqui. As dificuldades enfrentadas pelos pescadores artesanais atingidos também foram relatadas. 75% das rendas do nosso recurso pesqueiro foi proibido. Então o pescador ele vive do quê? Do que faz. Então hoje nós não temos renda. A nossa área está proibida. A nossa reivindicação que a gente vem feita à Fundação Renova era que nos reconhecesse e nos indenizasse. Fizemos várias reuniões, tomamos várias barrigadas e a falta de compromisso com a Fundação Renova, né, com o pescador aqui da Praia de Suar, né, todas as documentações possíveis que eles pediram a gente entregamos, tivemos várias reuniões, eu perdi até a conta de quantas reuniões tivemos e sempre aquela velha história, né, vamos resolver e nada se resolver. Fizemos um trabalho muito bem feito na Defensoria Pública, onde nós colocamos o verdadeiro pescador, que era uma lista de 1.200 pescadores, nós reduzimos para 156 pescadores de fato que foram atingidos. Hoje o pescador da Praia de Suar, ele passa por depressão, situação financeira difícil, final do mês ele não sabe se ele vai ter dinheiro para pagar sua água, sua energia, seu aluguel, né? A gente enfrenta um problema seríssimo em vender o produto, porque a sociedade hoje em si, não só da Praia de Suar, mas do Estado de Espírito Santo, ela não tem uma resposta se esse produto está contaminado ou não, né? A gente não sabe se estamos trabalhando um produto de qualidade para o consumidor e a gente é indagado. Acontece o quê? Prejudica o preço, prejudica a venda. Então a gente foi bombardeado de todas as formas. E ainda vem as multas ambientais. Porque quando fechou a área, esqueceram no fator maior, de avisar o pescador em alto mar. A meio de comunicação hoje é celular, tudo bem, mas tem área que não pega. Quando colocaram na FM, nem todos os barcos, nem a rádio FM. Aí veio a parte aérea, a parte de helicóptero, né, a fiscalização via aérea, multando todo mundo. A área foi fechada dia 25 de fevereiro e ocorreu mais de 110 multas no dia 26 de fevereiro. Então hoje o que acontece? Eu sou uma dessas pessoas. O nome da gente está executado, nome no CADI, conta do banco bloqueado, a sua vida vira um inferno. Para o coordenador da CIP Rio Doce, que promoveu os debates, o evento atingiu os objetivos. A avaliação que nós fazemos é extremamente positiva, porque a intenção nossa é democratizar o debate relacionado aos rios, e em especial o Rio Doce. E dentro desse sentimento de democratização desse debate, a gente envolveu alunos, escolas, né, as faculdades em geral, autoridades de órgãos ambientais, o Ministério Público Federal, a Defensoria Pública e, sobretudo, né, os atingidos pela lama da Samarco, para que o benefício final seja para o atingido, ou seja, que ele tenha acesso à informação. A deputada Janete de Sá sugere mais um instrumento para o enfrentamento da violência doméstica e familiar contra as mulheres. O projeto de lei pretende instituir a Semana Estadual de Prevenção e Combate ao Feminicídio no Estado. Com os índices alarmantes de casos de assassinatos por feminicídio, que é pela questão de gênero, pelo simples fato de ser mulher, acende sempre a luz de que nós precisamos discutir esse problema mais e precisamos difundir ele na sociedade. Então essa ideia veio no sentido de, na quarta semana de novembro, nós tirarmos um momento especial, não que a gente não discuta todos os dias, porque o tema ele é de tamanha gravidade no Espírito Santo que requer se discutir diariamente, mas neste período que é do 25 de novembro, que remete a um dia internacional e que foi traçado para poder estar discutindo esse tema no mundo, nós decidimos colocar um projeto de lei para que essa semana no nosso estado ela seja destinada a discutir essas questões de gênero, a questão dos abusos, do sexismo, a questão da remuneração diferenciada pelo fato do gênero, de ser mulher e homem, isso fazer com que as remunerações ainda tenham uma desigualdade para a mesma atividade praticada de trabalho, atividade laboral, ou seja,
seria um trabalho envolvendo a Assembleia Legislativa, os poderes constituídos, a sociedade civil organizada, isso uma forma organizada pelo governo do Estado, pelos órgãos que tratam dessa pasta no governo do Estado, no caso a Secretaria de Direitos Humanos e a vice-governadoria que também está envolvida e outros órgãos do Estado, todos envolvidos no sentido de fazer fluir este debate na sociedade civil organizada, nas escolas, uma semana onde a gente pudesse, nas prefeituras, estar traçando esse debate para poder estar discutindo efetivamente a violência familiar e doméstica contra as mulheres, a questão da empregabilidade, a questão da qualificação profissional da mulher, a questão da necessidade do empoderamento, de fazer com que as mulheres se encorajem para poder estar entrando em atividades de poder e estar se encorajando para poder estar lutando nas empresas, para poder buscarem os espaços de melhor posição também, ou seja, é uma semana que se tratará e que se discutirá a temática da mulher. O deputado Emílio Mameri propôs um projeto de resolução para incluir no regimento interno da Assembleia Legislativa um dispositivo relacionado às infrações ao decoro parlamentar, em especial o favorecimento indevido de natureza moral, sexual e patrimonial. O intuito disso é disciplinar de uma maneira geral, parlamentar, o servidor, que é uma coisa que a gente sabe que muitas vezes acontece, de servidor para servidor, de pessoas externas que estejam aqui no ambiente da Assembleia. A gente tem conversado com a ouvidoria, existem denúncias e nós achamos isso uma coisa super errada e que nós temos que colocar limites para que essa relação seja uma relação correta, harmoniosa, de compromisso e de comprometimento, para que as pessoas possam desempenhar seu trabalho sem pressão, sem assédios, sem piadinhas, sem conversas, que na verdade desmerecem o trabalhador e o colocam numa posição até de inferioridade. Assédio moral também é o tema de hoje no Plenário do Povo. Um projeto tramita no Senado com o objetivo de tornar crime esse tipo de ação que acontece em locais de trabalho. Vamos ouvir a opinião das pessoas nas ruas sobre isso. Assédio moral. Você sabe o que é? Quando uma pessoa é ofendida ou constrangida em seu ambiente de trabalho. Essa prática pode virar crime e o projeto de lei que penaliza quem comete esses atos já foi aprovado pela Câmara dos Deputados e aguarda votação no Senado. A pena pode passar de 2 anos de prisão. E o Plenário do Povo veio às ruas para saber o que a população pensa sobre esse assunto. Tem outros crimes mais pesados que precisam de detenção e não tem, né? Esse caso aí eu acho que a pessoa deveria só levar uma punição como se fosse uma multa, né, uma intimação no Ministério de Trabalho, alguma coisa assim para comparecer perante um juiz, uma audiência e tudo mais. Eu acho que é correto isso aí, uma pena correta, porque a humilhação não é bom para ninguém. Tem que ter o respeito mútuo das pessoas, de diferença de raça, cor, o respeito é que prevalece. Eu acho que o assédio moral no trabalho deve ser considerado um crime pelo efeito que ele causa na pessoa que sofre aquilo, né? Muitas consequências emocionais, traumas, muita gente entra em depressão, então é uma coisa que tem um efeito muito negativo para a vida da pessoa. E eu acho que talvez até uma forma de abolir isso é considerá-lo crime. Eu acho justo tornar crime o assédio moral no trabalho, porque com essa diferença de cargos, principalmente, as pessoas muitas vezes se sentem à vontade para te diminuir ou te julgar e te agredir, principalmente verbalmente. Acho que toda lei que vem para regulamentar, para ajudar os relacionamentos interpessoais, elas devem ser observadas com carinho, e essa é uma delas. É preciso que as pessoas aprendam a respeitar umas às outras. É muito comum a gente perceber que pessoas em postos maiores de trabalho acabem se sobrepondo, às vezes, de forma indevida sobre os seus subordinados. Acho que essa lei vem oportunamente tratar dessa questão e ajudar a resolver essa temática aí. Como eu trabalho, eu passo muito por isso todos os dias.
dá mais confiança e dá mais segurança pra gente. A gente às vezes fica com vergonha, a gente às vezes não fala com ninguém, né? Mas isso aí vai dar mais segurança pra gente, falar o que está acontecendo e não guardar só pra gente, porque isso atrapalha muito o rendimento nosso no trabalho e também a gente fica muito constrangida, né? Então eu acho muito importante essa criminalização. Particularmente, eu não sou a favor da criminalização da conduta do assédio moral no meio ambiente de trabalho, posto que eu acho que não é criminalizando condutas que a gente vai resolver os problemas do nosso país. Temos diversas outras alternativas comparadas com a criminalização de condutas, uma questão de educação dos nossos filhos, uma questão de educação no meio ambiente de trabalho, de outras políticas além da criminalização. A título comparativo, não é você, por exemplo, diminuindo a menoridade penal que a gente vai acabar o crime. Então a minha opinião é contrária à criminalização do assédio moral. Esta edição do Jornal Panorama fica por aqui. Para saber mais informações sobre os trabalhos do Legislativo, acesse nosso portal e também as nossas redes sociais. Obrigada pela companhia de sempre e até o nosso próximo encontro.